entender de gente, de pessoas, de gestão, de marketing, de vendas, isso passou a ser necessário na nossa profissão também. Todo empreendedor precisa se arriscar, precisa ser ousado, né? A gente não consegue fazer de tudo, né? E a gente tem que ser honesto com as nossas habilidades também. A gente tem que reconhecer o que a gente faz de bom e o que a gente não faz de bom. Então a gente é graduado e jogado no mercado de trabalho, onde a gente não tem a mínima noção disso. A gente não quer ser só não quer ser uma tentativa de vender um produto qualquer. A gente quer vender um produto de qualidade, até porque a gente está pensando em legado, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Para você que está pensando em fazer uma plantação de café ou quem sabe atuar na área advocatícia, hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais e essa história vale a pena você escutar porque são a história de duas irmãs e também de um pai, uma família que tem negócios envolvidos na advocacia e no ramo da agricultura. Hoje temos aqui Pamela Padilha e Tássia Padilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que essa história e esses negócios, né, que vocês têm em família, que vocês estão construindo, vai com certeza ajudar a nossa turma aqui a empreender melhor. Quem sabe, né, você que está lavando a louça ali ou voltando para casa escutando esse podcast, talvez você vai ter aquele clique, né, vai ter aquele estalo para você conseguir mudar a sua vida e conseguir prosperar muito mais no empreendedorismo. Eu vou passar para você, Pamela e Tássia, fiquem à vontade para poder falar sobre o negócio de vocês, sobre o Café Gran Marco, sobre o escritório de vocês e como que começou tudo isso, porque eu sei que tem um envolvimento, né, da família, tem ali dos negócios, como que o pai vai passar, né, vai fazer um trabalho para fazer sucessão, para herdar e como que foi tudo isso? Podem se apresentar, falar das redes sociais, como vocês quiserem e estamos aqui para... Primeiramente, Léo, muito obrigada pelo convite, né? Aquele encontro despretensioso lá no Salão da Bruna. Sim. Resultou nesse convite. Que puxou minha orelha aqui, inclusive. Muito feliz, satisfeita, tá? E vou pedir licença, porque eu sou a irmã mais velha da dupla aqui, né? Para começar a contar um pouquinho dessa história. Legal. Então, eu tenho já 19 anos de atuação na advocacia, venho de uma família que está ligada a esse contexto do direito e estamos aí, né? Trilhando esse caminho do empreendedorismo também no nosso escritório e agora com essa ideia do café, tá? Legal. E isso foi uma situação que aconteceu na nossa vida, nós viemos de um contexto que é totalmente diferente desse que a gente vive agora, e como eu falei, eu me graduei em Direito em 2006, aqui em Belo Horizonte, então desde lá constituí meu escritório, trabalhei com a Tássia, que é minha irmã mais nova, e com meu irmão mais velho, também advogado, e de lá para cá muita coisa foi modificando e de um tempo, né, recente agora, pós-pandemia, muita coisa a gente viu que precisava inclusive ser ajustada lá no escritório, para que o escritório perdesse um pouco essa característica, né, de empresa familiar ali, né, para passar efetivamente a se consolidar como uma empresa e poder atuar de uma forma diferenciada aí no mercado. Então isso foi uma necessidade da nossa profissão enquanto advogados. Então, entender de gente, de pessoas, de gestão, de marketing, de vendas, isso passou a ser necessário na nossa profissão também. E aí, aplicando isso dentro do escritório, procurando estudar sobre isso, entender sobre isso, melhorar as nossas condições de trabalho, a nossa equipe, nós despertamos esse olhar para a questão de atuar de forma empreendedora na advocacia. E aí, querendo ou não, uma coisa vai levando a outra, né? E a Tássia, minha irmã mais nova aqui que está comigo, vai dizer como que, além dessa atuação no escritório, aconteceu de surgir essa ideia, né, de fazer também dessa situação do café, que é uma vivência que a gente tem desde criança, eu convivo com isso. Meu pai, primeiro, ele foi advogado, depois ele se tornou juiz, mas ele sempre atuou e mexeu com fazenda, né? E até a história dele com fazenda é o seguinte, quando ele era advogado lá no interior de Minas Gerais, na cidade que a gente nasceu, Eloy Mendes, Minas Gerais, um dos primeiros trabalhos que ele fez como advogado, ele recebeu uns honorários significativos e o primeiro investimento dele foi comprar um pedaço de terra, que foi onde ele começou ali a primeira plantação, a primeira lavoura de café. Então, eu sou a filha do meio e eu tenho já 42 anos, então eu vi essa trajetória dele, né, lá na fazenda também, aliado à profissão que ele exerce até hoje, desenvolvendo, só que com um caráter muito familiar e sem essa visão do empreendedorismo. Então, considerando tudo que a gente já estava fazendo no nosso escritório e vivenciando o que ele tinha lá no dia a dia, foi que casaram nessas ideias. Mais ou menos isso.
Ei, Léo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É muito bom poder compartilhar essa história, né? Porque realmente tá tudo interligado. A gente não consegue falar da questão da fazenda, da questão do café, sem falar da nossa relação familiar, sem falar da nossa profissão, porque realmente tudo... Uma coisa acaba puxando a outra. E como a Pamela falou, nosso escritório já tem alguns anos aí de estrada, vamos para 20 anos de advocacia. Eu sou um pouquinho mais nova, mas mesmo sendo mais nova, eu já tenho 13, então é uma estrada aí. E depois da pandemia a gente viu realmente muita coisa se transformar, né? A advocacia principalmente, e a forma com que a gente trabalhava no escritório, a gente percebeu que a gente precisava de não fazer tantas coisas de forma intuitiva, né? A gente precisava entender de gestão, entender de pessoas, entender de marketing, né? Ainda que dentro da advocacia exista limitações, a gente precisava ter um posicionamento, a gente precisava ser visto. Imagina, a justiça na pandemia ficou 9 meses fechada. Se as pessoas não vissem a gente ia acabar, né? O escritório ia acabar. Sim. Então a gente passou por essa transformação e veio muito aliado a uma oportunidade que eu pessoalmente tive. Eu fui convidada para assumir a coordenação do curso de Direito em uma instituição aqui de Belo Horizonte. E por essa oportunidade, eu tive que estudar muito e aprender muito sobre gestão. E aquilo que a gente estava vendo que precisava ser feito, mas muitas vezes fazia de forma intuitiva, a gente começou a realmente executar mais de forma técnica e planejada dentro do escritório. E aliado a isso, a gente começa a abrir o nosso olhar para o empreendedorismo, né? Porque até então, a advocacia, a gente não via como um empreendimento. A gente via a advocacia como uma profissão carregada como chama, gente? Quando você tem tino pro negócio, né? De vocação, isso. E a gente achava que era isso. E aí a gente começou a falar, não, gente, é isso também, mas não é só isso. E aí, abrindo o olhar pro empreendedorismo, a gente começou a ver que dentro da nossa casa existia muitas possibilidades de empreendedorismo, né? Dentro da nossa própria família. E, como a Pamela falou, meu pai, sendo servidor público, aliás, como advogado, né? O primeiro honorário significativo que ele ganhou, ele investiu em fazenda, e ele sempre falou com a gente, o que eu estou construindo é a minha fazenda, o meu patrimônio para vocês, né? A minha carreira pública, vamos dizer assim, não vai sobrar nada para vocês, isso não é meu. Então, ele sempre falou isso, mas apesar disso, nosso pai, ele nunca foi muito empreendedor. Talvez porque ele nunca gostou de se arriscar, né? E todo empreendedor precisa se arriscar, precisa ser ousado, né? E ele lá no interior, há 50 anos atrás, com 30 anos, já tinha 3 filhos para criar, né? Enfim, isso é arriscado, hein? Ele achava que o caminho era ter uma segurança, né? Tanto que ele fez concurso público e tudo, e é aquela coisa, eu preciso de uma segurança. Mas ainda assim, ele fez um investimento. Então, a gente enxerga, né, que ele construiu muita coisa, a partir fruto do trabalho dele, mas ele não dava o potencial para aquilo da forma de virar uma empresa, virar um negócio e tudo. Mas é aquela relação, né, a gente saiu de onde é a fazenda muito cedo, então a gente, apesar de conviver, a gente não participava do dia a dia, do trabalho do dia a dia, e aí a gente era jovem no início, estudando, colégio e tal, quando a gente foi ficando mais velho, né, foi seguindo ali a profissão e até muito influenciado no direito, pela carreira do meu pai e tudo, e a fazenda a gente sempre enxergou como um plano B, vamos dizer assim, né? Tanto dele, pra gente nem era um plano B, pra gente era dele. E, enfim, nunca conseguimos participar efetivamente daquilo ali. E aí depois de um tempo é que daí houve esse espaço. Eu achei interessante, Tássia, que você comentou uma coisa, você também, Pamela, você comentou assim, quando vocês comentaram sobre o escritório de advocacia,
que tem 20 anos, vai fazer 20 anos agora, né? Parabéns, viu? Porque, olha, a estatística mostra que boa parte das empresas, praticamente mais de 80%, fecham no segundo ano. Vocês estão completando 20 agora. Sim. Então, isso aí, olha, já é uma gigante conquista. Vocês comentaram que a empresa, era uma empresa familiar, né? Quando vocês comentam que ela tinha uma empresa familiar, o que vem na cabeça de vocês, que características, sabe? Talvez atitudes, talvez sintomas, talvez ações que vocês tinham que deixava ela familiar. Que vocês olham, que hoje é bem diferente, mas que vocês olhavam, né, na época e falavam assim, putz, sabe, eu quero fazer um negócio diferente. Por que isso é interessante? Porque boa parte das empresas no Brasil hoje, elas são empresas familiares. E às vezes quem está nos escutando, talvez vai se sintonizar com alguma dessas características que vocês vão falar e eles vão falar, entendi. Quem sabe isso daqui eu tenho que mudar também. Ô, Léo, não sei se a Pamela vai concordar comigo, mas eu acho que uma das principais características que fazia o nosso escritório ser uma empresa familiar que dificultava muito as coisas é a falta de setorização. De profissionalismo voltado para a setorização. Porque todo mundo fazia de tudo. Qual que é o segmento do escritório? No escritório é o seguinte, acaba que quando a gente começa, você faz de tudo um pouco, né? E a partir do momento em que a gente precisou estabelecer posicionamento, se tornar referência, né, como especialista em uma área, até para ser conhecido através, né, de marketing, essas coisas, nós temos duas áreas específicas que são os grandes carros-chefes do escritório hoje. Nós atuamos com direito médico e da saúde, tá? Quando a gente fala disso, a gente trabalha para pacientes que têm problemas com acesso à saúde, tanto contra planos de saúde, tanto contra o SUS, né, a saúde pública. E nós também trabalhamos num ramo muito específico de atuação, que é fazendo defesa de advogados que têm problemas em tribunais de ética e disciplina da OAB. Então, acaba que isso também hoje em dia no escritório é bastante definido, as atribuições. O advogado do advogado. Então, o advogado do advogado. Então, nós atuamos hoje em dia e até hoje, né, se a gente for pensar o que hoje traz mais rentabilidade para o nosso escritório, aquilo que a gente se tornou referência e que, aliado à possibilidade do marketing digital, levou a gente para o Brasil todo, é a advocacia para advogados nos tribunais de ética, da OAB. E tudo estava misturado, e daí tinha outras coisas também. E aí, né, tinha essas coisas que acabavam se misturando, mas hoje em dia as nossas principais atuações são essas. Acaba que às vezes você tem um ou outro cliente que precisa de uma demanda em algum outro setor, que a gente atende, ou quando a gente não consegue atender pessoalmente, a gente atua através de parceiros. Né? Entendi. Mas era isso. Então essa, vamos dizer assim, essa mistura, essa falta de setorização, não necessariamente o público, mas também, mas dentro do escritório, meio que todo mundo fazia de tudo um pouco, você estava comentando. Como a Pamela falou, né? Quando a gente começa, a gente faz de tudo um pouco. Então, a gente era assim, advogado civil generalista. Então, a gente fazia de família, desde processo de família, a consumidor, a empresarial e de tudo um pouco. Isso não é um problema, mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter setores dentro do escritório. Enquanto todo mundo faz de tudo, é aquele famoso todo mundo faz tudo, ninguém faz nada direito. E a gente começou a enxergar que isso precisava ser feito. E eu acho que mais ainda, a gente começou a enxergar que precisava haver uma definição de atribuições. Não só com relação às áreas de atuação, mas com relação à função de gestão mesmo dentro do escritório. Hoje, eu brinco com a Pamela que as pessoas às vezes falam que a gente é muito parecida, né? Porque a gente convive muito, a gente é irmã e tudo. Fala, nossa, até um jeito de falar igual. Fala, gente, passa meia hora com a gente, vocês vão ver que não tem nada a ver. Tanto de personalidade e tudo, quanto de talento mesmo. A Pamela é uma pessoa extremamente comercial. Ela conversa com todo mundo, ela é muito comunicativa, ela é muito acessível. E eu sou uma pessoa, apesar, né, de também conversar e tudo, eu sou uma pessoa mais fechada, vamos dizer assim. Então, hoje, lá no escritório, a Pamela é o comercial do escritório, ela é a cara do escritório, não adianta. E eu sou a parte de gestão, de processos, de definição. E isso realmente, eu acho que foi um divisor de águas, assim. Porque a gente não consegue fazer de tudo, né? E a gente tem que ser honesto com as nossas habilidades também. A gente tem que reconhecer o que a gente faz de bom e o que a gente não faz de bom. Se eu precisar fazer o comercial e vender o meu serviço, eu vou vender, obviamente. Mas é o que eu faço melhor? Se eu tenho uma parceira que faz isso melhor do que eu,
por que não a gente dividir essas atribuições, né? De forma que cada uma saiba da sua entrega, saiba o que pode fazer melhor para que as coisas funcionem. Sim. Então, acho que isso realmente foi um divisor de águas, assim, a gente entender essa necessidade. E a gente tem visto isso muito com a equipe, com o time do escritório. Legal. Toda vez que a gente... hoje nós temos uma equipe de 12 pessoas, não são tantas pessoas assim, mas a gente percebe que toda vez que um sai e a gente precisa que alguém faça o que o outro fazia, dá uma tumultuada. Quando as atribuições são bem definidas, as coisas fluem melhor. Acontecia antes de alguém pedir uma coisa pra você e depois ir lá e pedir pra ela? Com certeza. Com certeza. Não, mas a Tássia falou que não sei o que deu certo. Eu acho que essa clareza, e a gente é passar dessa mentalidade, né? Essa clareza de que era necessário cada um ter uma atribuição, saber o que era a função de cada um, isso encurtou muito o caminho e trouxe melhoras, assim, né, muito expressivos para o nosso negócio. Porque, como a Tássia falou, acabava que todo mundo fazia um pouco de tudo. E gerava essa confusão, às vezes, nas pessoas, né? Sim. De pedir para uma e pedir para outra confirmar. Então, não tem necessidade disso. Né? Não tem necessidade disso. E, querendo ou não, pelo fato de sermos irmãs, né, e termos esse convívio familiar, querendo ou não, quando a gente não tem essa mentalidade muito bem definida, também, às vezes, a gente mistura algumas questões pessoais com questões da empresa e que acabam confundindo as pessoas. Então, hoje a gente já amadureceu nesse sentido e já consegue, né, realmente fazer o negócio funcionar como uma empresa. E até a forma de tratar os assuntos, né? E aí, voltando um pouquinho pro café, né, porque, como eu disse, tá tudo interligado, quando a gente, enfim, né, tava nesse contexto de queremos participar, mas não sabemos como, das questões da fazenda, e um dia eu brinquei com meu pai, porque a gente sempre tem cafés para presentear as pessoas e para nosso consumo próprio e tudo. Eu brinquei com ele, falei, papai, vamos vender esse café. Todo mundo que a gente dá de presente pergunta onde que eu compro e tudo. E aí ele falou assim, você só fala, não faz nada e tal. E aí eu parei e falei assim, gente... Antes de pensar em realmente virar um trabalho, né, uma empresa, de colocar para vender, se a gente cria uma identidade para isso, cria uma marca, faz o registro, tem uma embalagem própria e tudo, a gente está criando um legado. Para uma coisa que, daqui a um tempo, né, se Deus quiser vai demorar pelo menos uns 20, 30 anos, aí meu pai não tá aqui mais, ainda que isso não seja, né, a nossa fonte de renda, aquela embalagem, aquele café produzido na fazenda, ele tem uma identidade, é aquilo que ele, né, tem uma personalidade. E aí eu falei... Conversando com a Pamela, falei com ela e com o nosso irmão, falei, gente, vamos criar a marca. Eu sei que a gente tem muitas outras atribuições e que talvez seja até difícil a gente fazer disso um negócio mesmo, né, nessa loucura que a gente vive, mais uma função, mas... Vamos criar essa identidade, essa personalidade pro café, né? Se não for, que seja pra gente, inicialmente. Aí eles falaram, vamos olhar e tal, vamos pensar, não sei o quê. E aí eu comecei a dar uma estudada no mercado. E aí quando eu comecei a dar uma estudada no mercado, eu produzi um material de apresentação de uma proposta. E aí foi muito engraçado, gente, aí falando para essa questão de relação familiar e tudo, porque eu falei com, né, a gente tem um grupo dos irmãos, obviamente, e aí eu falei assim, gente, preciso marcar uma reunião com vocês pra gente conversar sobre o café. E aí a Fama falou assim, pode falar. Aí eu falei, não, vamos marcar. Aí meu irmão virou assim, vamos almoçar. Então eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu preciso de uma reunião. Vamos marcar um horário no nosso escritório ou no escritório do nosso irmão pra eu poder apresentar pra vocês. E aí os dois, assim, né? Ainda mais que eu sou mais nova, eles olharam e falaram, lá vem a Tássia com as ideias. Aí a gente marcou, no final das contas, né? Marcamos a reunião e eu fiz uma apresentação de um projeto mesmo, né? Com etapas a serem cumpridas, de estruturação. Gostou de fazer isso? Muito. E assim, eu acho que essa parte é mais legal, o mais difícil é executar, né? Tirar do papel. Vocês são irmãos, vocês se dão super bem, mas eu vou colocar uma sementinha. Você gosta mais de fazer isso ou de fazer advocacia? Eu não sei ainda. A veia do empreendedorismo é essa. Você começa, você faz uma empresa, de repente você organiza, você pesquisa, você estuda, você apresenta, você vê que dá certo. Aí você fala, cara, deixa eu tentar fazer com esse outro negócio. E aí vai indo. Porque assim, eu gosto muito da advocacia, mas eu acho muito difícil você lidar com o problema das pessoas. Porque é uma expectativa muito grande que a pessoa deposita. E aí, às vezes, você tem que ter um jogo de cintura nessa questão do relacionamento com o cliente, que não é à toa que eu não sou comercial do escritório. Que às vezes eu confesso que eu tenho uma dificuldade, assim. Enfim, e aí fizemos a reunião, eu apresentei.
E aí, no final da reunião, a Pamela falou, não, legal, gostei, vambora, top demais. Meu irmão falou assim, olha, confesso... E meu irmão é mais velho. E ele é mais velho que eu, 8 anos. Então, um irmão homem. Mais velho do que 8 anos. Eu acho que ele achou assim, a caçula. Né? Lá vem ideias mirabolantes. A rebelde sem causa. E aí, na hora que eu acabei de falar, né, o que eu tinha pensado, ele falou assim, olha, eu confesso que eu estou muito surpreso com a forma profissional que você pensou no negócio. E eu acho que tem muito potencial, que a gente pode sim começar como uma ideia de um legado, de uma questão de trazer uma personalidade pro produto do trabalho do meu pai. Mas eu acho que tem um puta potencial, perdão da palavra. Então, pode contar comigo e tal. E aí, a gente tá nessa fase. E aí, é o que eu falei que é a fase mais difícil, né? Que é executar. E, principalmente, executar com as outras... Conciliando com as outras atribuições. Sim. Quando vocês estavam na faculdade, você aprendeu alguma coisa sobre empreendedorismo? Assim, como que foi essa visão de empreendedorismo? De forma alguma, Léo. A gente não é formado para isso, né? Principalmente na nossa formação jurídica, a formação acadêmica do direito, em momento nenhum, principalmente há 19 anos atrás, que foi quando eu me formei, a gente não tem nem noção básica disso. Então, a gente é graduado e jogado num mercado de trabalho onde a gente não tem a mínima noção disso. E, para te ser muito sincero, igual eu te falei, eu passei praticamente 15 anos da minha advocacia sem entender isso, sem saber como que isso funcionava. E passei a ter essa necessidade na pandemia, quando aconteceu essa situação de que o Poder Judiciário simplesmente ficou 9 meses fechado. Já existia um movimento voltado para o marketing jurídico, né? O marketing jurídico digital, e já existiam advogados se inserindo no ambiente digital, mas, querendo ou não, a gente tem diretrizes normativas muito engessadas, né? Da OAB, com questões a ética profissional e publicidade na advocacia. Então, a gente não podia também usar esse mecanismo para fazer de qualquer forma, né? E, embora isso também é aquela questão, né? A males que vem para bem. Acabou que esse evento pandemia que trouxe essa dificuldade acabou também abrindo as portas para que os advogados pudessem passar a utilizar isso como ferramenta de trabalho. E eu acho que foi aí que muitas portas se abriram para entender a advocacia como uma atividade empreendedora. Porque até então o nosso trabalho era muito artesanal. Ele era muito tradicional, né? Não se via, ou quando existiam muito poucos escritórios atuando como empresa propriamente dito. A advocacia era aquele negócio, eu, você e a minha secretária. Não tinha equipe, não tinha gente, não tinha linha de produção dentro do escritório. Hoje a gente tem que ter esses setores até mesmo para facilitar, né? Na ausência de uma peça, ter outra pessoa para compor ali a equipe e tudo mais. Desculpa te interromper, Paula, mas até pensando em escritórios de grande porte, né? Que são, às vezes, chamados de escritórios boutique e tudo. É o escritório de um dono só. Então, ele dita as regras, né? Ou então, de um ou 2, 3 donos que ditam as regras e não tem uma estrutura de empresa. Por maior que, antigamente, né? Por maior que fosse o escritório, ele não tinha essa pegada de gestão. Às vezes está centralizando tudo e vira um E nós temos um problema, porque a nossa atividade, formalmente, ela não pode ser vista como uma atividade mercantil. E, poxa, advogado vive de quê? Se ele não tiver lucro, se ele não vender. Não vai, né? Então, acaba que isso é uma questão que está no papel, formalmente, mas que na prática, hoje, não existe possibilidade disso acontecer. Né? Nós não somos ONG. Nós precisamos receber, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não é problema nenhum para ninguém, desde que seja lícito. Né? E a gente gera emprego também. Legal. Né? E querendo ou não, é isso. A partir do momento que a gente começou a poder enxergar e fazer com que o nosso escritório se tornasse empresa, olha quantas vidas a gente ajuda, quantas pessoas a gente transforma, né? Então, como a Tássia falou, hoje a gente não tem uma grande equipe, mas nós temos 12 pessoas, são 12 famílias, né? Que contam ali com o nosso trabalho, né? Então, assim, muita coisa mudou, mas na época lá do passado, e igual eu te falei, durante praticamente 15 anos da minha atuação, eu nunca tinha enxergado isso e nunca tinha tido coragem de pensar que poderia ser dessa forma, porque a tradição da profissão ali, o conservadorismo, eles eram muito fortes e evitava, né, que a gente buscasse esse tipo de coisa. Sim. Essa visão de que é muito interessante, porque a faculdade, quando a gente faz, principalmente profissionais liberais, profissionais da área da saúde, né, área humana principalmente,
Os profissionais e também técnicos, por exemplo, o engenheiro civil é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. A nossa formação acadêmica, ela é uma formação no qual nós, tecnicamente, somos muito bem formados. Isso. Muitas vezes com estágios, com vivências e tudo mais. E a gente se forma e parece que cria uma ilusão, né, da academia na nossa cabeça, de que eu vou abrir o meu escritório, vou ter a minha sala ali e tal, eu vou abrir minha sala, tô com a minha mesa aqui bem bonito, e eu vou sentar e o cliente vai vir. O cliente vai vir ali, vou ter a agenda cheia, né, e do nada as coisas vão acontecer. E quando você faz isso, às vezes você investe uma grana, uma sinistra num escritório, né, ou assim, coloca os maiores esforços que você tem, você faz tudo isso e não aparece ninguém no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Você fala, não é possível. Exatamente. Tem alguma coisa errada. Me venderam, me inventaram história. Tava todo mundo mentindo. E é por isso que tanta gente desiste da advocacia também, né? Assim como das outras profissões. Porque cria-se essa ilusão, né? E hoje, Léo, assim... o marketing, principalmente, né? E a possibilidade do advogado se posicionar digitalmente e atuar e fazer publicidade legal na advocacia... democratizou isso, né? Porque as pessoas, os advogados, eles conseguem alcançar e conquistar clientes independente de onde eles estejam trabalhando. Não precisa mais dessa sala bonita, alugada, física, né? Agora, é lógico que às vezes no decorrer do caminho a pretensão é sim ter um local, uma referência, mas hoje qualquer pessoa consegue, né, ter seus primeiros clientes ali, se quiser, fazendo um home office de casa. E como fazer agora, então, né, essa visão de empreender, talvez até no digital, ou se comunicar de uma forma, né, no digital, como levar isso também para a fazenda? Porque a fazenda agora, aliás, né, eu imagino que o café que vocês, né, têm lá na produção é um café que vocês fazem, compartilham com as pessoas. Mas como que é esse processo agora para vender, comercializar esse café? Como que vocês estão imaginando as dificuldades também? A ideia inicial é a venda no digital. Né? A venda através de plataformas online. É a forma mais acessível. Por quê? Você não precisa de uma operação interna. Né? A gente tem grandes empresas hoje de marketplace que você disponibiliza o estoque do produto e ela faz a logística toda. Então, assim, não tem como fugir disso. Principalmente considerando o nosso contexto, em que a gente não inicialmente, isso não é a nossa atividade principal, a gente precisa de braços. E os braços que a gente vai ter são essas empresas que fazem essa parte de logística. Então, é como se fosse assim, a gente tem o produto, a gente tem está em processo de criação da marca, da identidade, e a gente vai disponibilizar esse produto para ser vendido nas plataformas digitais. Por quê? Porque para você vender numa loja física, não que seja um problema, mas é prateleira, né? Se você não tem uma identidade reconhecida ainda, né? Uma marca renomada, a probabilidade de você conseguir vender aquele produto, considerando que a gente está falando de um café especial que vai ter um preço... Né, que não vai ser baratinho, que a pessoa vai escolher aquele café pelo preço, ela precisa conhecer. E a forma dela conhecer mais possível é estando presente nas plataformas digitais. E o mercado, quando a gente fala de mercado, né, no varejo, o mercado ele precisa vender. Então, quando você tem varejo, quando você tem mercado e coisa nesse sentido, o que você quer? Eu vou falar assim, bem varejão mesmo. Eu não tô nem aí pros produtos que eu tô oferecendo. O que eu quero saber é de colocar na prateleira e ele sair para venda. É isso que eu quero. O mercado, ele pensa dessa forma. E para você entrar e aparecer numa prateleira... É muito difícil. É um baita trabalho. Vão colocar lá no rodapé. Entendeu? Vão colocar lá no rodapé, que é ali onde os consumidores quase não veem. Sabe? Então, a parte nobre, né, que é a área, o campo de visão ali, essa é para você acessar ali é muito difícil. O planejamento, Léo, é começar realmente com um posicionamento, né? Um posicionamento de marca, em que a gente vai presentear as pessoas, aquelas pessoas que estão próximas, fazer uma rede, porque a gente tem muito relacionamento, né? A gente conhece muitas pessoas, e gerar a curiosidade das pessoas procurarem pelo nosso produto, que é o que acontece hoje, né? Quando a Pamela te presenteou com café, eu tenho certeza que você falou, gente, como que chama? Onde que eu vou achar esse café? E não tinha. Então, a ideia é assim, vir aqui no seu podcast, quando a gente já tiver com essa identidade, essa embalagem pronta, te dar de presente. Na hora que a gente sair daqui, primeiras coisas que vai fazer é dar um Google, né? Procurar
procurar Café Grã-Marco, onde que tá esse café. Sim. Se você experimentar e gostar, pronto, resolvido. Já temos o primeiro comprador, né? O primeiro cliente. Então, é uma forma até muito orgânica que a gente pensa ainda. Né? A gente pensa em uma forma de criar uma rede de relacionamento, primeiro, de pessoas que conhecem o nosso produto e procuram por ele e que fazem o boca a boca, porque o boca a boca ainda existe e funciona. E a partir disso, a gente ir criando um posicionamento nas plataformas. E aí você vai... E aí é aquela busca que a gente faz, né? Aí você entra lá, um café Grã-Marco. Nunca vi esse café na minha vida. Aí tá lá bem avaliado, porque todo mundo que a gente conhece avaliou bem. Aí você fala, vou comprar pra experimentar. Comprou, gostou, acabou. E café é uma paixão mundial, né? Demais. Eu adoro café. Então, assim, talvez a nossa perspectiva esteja sendo até muito simplista nesse momento. Mas é uma perspectiva de início, né? E, mais uma vez, considerando que a gente vai conciliar com outras atividades. Eu realmente acredito que pode vir a se tornar uma atividade principal. Que legal. Dentro do potencial que a gente enxerga, né? E do mercado aquecido, da forma que tá e tudo. Mas a gente pensa realmente começar do zero mesmo. Legal. Lá na fazenda tem alguma outra produção? Lá tem produção de leite. Esse vai ser o próximo empreendimento, tá vendo? Não, mas aí o leite é mais complicado. Leite Grã-Marco. Daqui a pouco vocês vão ver isso também. Uai, quem sabe, mas assim, o leite Na verdade, também o café é uma cultura difícil, porque você depende de condições climáticas, essas coisas todas, manejo de lavoura. Então, bebida do café, assim, a gente não é especialista, mas por ter convivido muito tempo com isso, um fator climático, ele interfere na bebida do café. Sim. Então, se você tem um ano muito frio, ou um ano sem chuva, isso interfere, né? Mas o café, pelo menos, você tem um planejamento, né? O leite não. O leite você depende de mão de obra. Então, o cara machucou, ficou doente... Por mais que hoje em dia seja tudo automatizado, você ainda precisa de uma pessoa para operar. Vocês comentaram, assim, que... Puxa, tá tendo talvez uma visão simplista, né? Mas... Às vezes o sucesso, né, a gente conseguir fazer virar uma página, às vezes está nisso, tá na gente colocar, né, uma simplicidade num processo que é super difícil de executar e de fazer, como vocês disseram, mas às vezes sem muito segredo, sabe, sem muita romantização, né, fala assim, não, porque tem que ser e tal, não, cara, arroz com feijão. O feito é melhor do que o perfeito, né? A gente precisa começar. E a partir eu acho que antes de tudo, o produto... Nós temos acesso ao produto, então, nós não precisamos adquirir o produto de ninguém, né? Então, aí, Pamela, daí falando de simplista, né? Até agora, pra mim, assim, o café, pra mim, ele apareceu. Como que é cuidar de café? Né? Como assim, pra quem tá nos ouvindo, talvez, né, tá pensando em empreender nesse segmento, ou, não sei, investir em café, alguma coisa nesse sentido. Como que é o dia a dia de uma fazenda de café? Você planta... E aí? Primeiro que quando você planta, para ele dar a primeira catinha, a primeira colheita, ele demora pelo menos 2 anos e meio. Catinha, na fazenda fala catinha, né? A primeira vez que você vai catar um cafezinho no pé, tá? Então, assim, a primeira colheita demora pelo menos 2 anos e meio. Né? Nesse contexto todo, eu falei com meu pai que ele vai estar antecipando uma lavoura, porque eu inventei uma moda no final do ano passado, dele me ceder um pedaço de terra, fazer um contrato ali de arrendamento, pra eu poder plantar. E aí, a princípio, eu falei, esse café nós vamos comercializar. Só que eu falei assim, não, mas nós vamos começar antes. Como ele vai produzir só daqui 2, 3 anos, você me antecipa, na hora que a lavoura começar a produzir, eu te pago. Mas assim, é uma... Mas na verdade, Léo, assim, né? Nós vamos pagar, sabe? Nós nem temos especialização pra falar disso, mas pelo que a gente já vivenciou lá, é trabalhoso porque você precisa tratar o solo. Depois que você trata o solo, você faz o plantio da muda, né? E aí pode ser que nem todas as mudas vinguem. Então tem todo um processo. E a primeira colheita, ela demora. Então ela não é rápida, né? 2 anos e meio, 3 anos pra você ter uma primeira colheita. Então é a longo prazo, né? Fora as questões climáticas que são essenciais para que tudo dê certo. Então, como são fatores que não têm ingerência humana, né? Pode acontecer muita coisa. Pode vir uma geada e matar tudo, né? Ou pode chover demais e dar tudo errado. E ao mesmo tempo,
pode ser que os fatores colaborem e que tudo caminhe muito bem e tenham grandes produções. E o café também, ele é uma produção que ele oscila. Então, nem todo ano ele produz muito, né? Então, geralmente um ano é de muita produção e o outro não, nem tanto, né? Então, são vários fatores ali que interferem. Então... meu pai fala isso, né? Ele fala muito isso com a gente. Ele fala assim, eu mexo com café tem mais de 40 anos. E assim, isso é muito complicado, não é simples. Tem muita variação. E tem muita variação de mercado também, né? Influência de bolsa de valores, de cotação, enfim, o valor da moeda estrangeira interfere significativamente. Então, assim, é um planejamento. Primeira coisa que você precisa ter é a terra. Se você não tiver terra, não tem café. A partir do momento que você tem a terra, você vai realmente plantar e planejar o acompanhamento daquela lavoura. Então, mensalmente tem adubação, tem agrônomo, tem, né, correção de solo, tudo, e vai acompanhando. E mudou tudo muito nesses anos também, porque antigamente você dependia de mão de obra humana, você apanhava café na mão. Hoje já é tudo máquina. Então, hoje em dia, até mão de obra para manusear a máquina, né, é mais difícil porque a gente tem que ser um pouquinho mais qualificado. Então, hoje a gente vê na fazenda, por exemplo, às vezes as pessoas também que vão para colher, tem gente que tem a própria máquina, né? Então a pessoa às vezes ela é um pequeno produtor que ela tem o pedacinho de terra dela e ela presta serviço para outras pessoas, então ela colhe, mas ela colhe na máquina. Ela comprou uma máquina, ela tem uma dela, existem vários tipos de máquina, né? Então existe máquina manual, por exemplo. Então a gente vê muito, né? Agora inclusive a gente está encerrando a colheita do ano de 2025. Geralmente começa em maio e vai até, né, final de agosto, início de setembro. Depende, né? Mas geralmente é nesse período. Então, é o período, a gente vê isso muito. E as famílias, né, que vivem na zona rural e tudo, e que viveram, nasceram e cresceram mexendo com isso, hoje em dia já estão todas inseridas nesse contexto da mão de obra mecânica, da máquina. Que legal. A colheita, essa máquina, eu sou, assim, conhecimento zero de agricultura. A máquina para colher café, ela é uma máquina que chacoalha? Isso, existe chacoalha? Essa manual, né, que ela pode ser manuseada ali, é uma maquininha de mão pequeno mesmo. Porte ali, que pode ser assim, mas quando a lavoura é muito grande, quando, né, existe uma máquina que ela é acoplada num trator e ela passa e ela vai chacoalhando o pé do café e os grãos vão caindo num recipiente lá na caçamba do trator ali, mas ainda tem aquilo que cai no chão. Sim, e aquilo que cai no chão tem que catar depois, né? Sim. Então, e tem muitas variáveis, né? Porque, por exemplo, em teoria, a partir do momento que você tem máquina, o seu custo tende a diminuir. Porque você não tem a mão de obra da colheita, né? Do dia a dia, daquela pessoa que vai ali ter que ir lá, apanhar o café e tudo. Então, mas o dispêndio imediato para adquirir uma máquina, ele é muito alto. Então, não, mas você pode alugar. Tá, mas será que o alugar vale a pena ao invés de você ter a mão de obra humana? Mas a mão de obra humana tá escassa, porque hoje até mesmo quem mora e trabalha na zona rural não quer catar café, apanhar café na mão mais. Né? Isso mudou muito. Então, são muitas variáveis. Só que ao mesmo tempo, se o café é apanhado na mão, a qualidade é melhor. Então, assim, você fica refém de pessoas do mesmo jeito. Eu tenho um maquinário top. Então, a gente que está desenvolvendo o café Gran Marco e que vai fazer um café especial, talvez, na lavoura que a gente selecionar para destinar para esse café especial, talvez a gente vai ter que fazer essa colheita na mão. Para a qualidade, para a bebida do café, ela ficar de caráter realmente um café especial. Um café se mede em quê? Como que foi? Em termos, saco, quilo? É saca, né? Na verdade, no mercado é vendida a saca de 60 quilos, né, de café. E quando você está colhendo café, é utilizada a baliza, né? O litro de café é medido em litros. E aí é uma baliza. E aí ela tem os 60 quilos de café. 60 quilos. E hoje a fazenda, ela produz mais ou menos quanto? Embora varie, né? Isso, varia. Mas em média, mais ou menos 3.000, 3.500 sacas de café por ano. 3.500 sacas de café? Mas meu pai não é um grande produtor. Ele é um pequeno produtor. 3.500 sacas de café. Não é uma grande produção, mas é uma produção, né, significativa, né? E assim, vamos lá. Produz 3.500 sacas. E é comercializado isso hoje?
Hoje a estrutura do meu pai é o seguinte... Você não tem isso de amigo, né? Não, na verdade, lá em casa é assim. Se a gente não correr e separar o nosso cafezinho, a gente fica sem. Tá. Por quê? Né? Meu pai é associado de uma cooperativa, onde esse grão, né, o café in natura, cru lá, ele é enviado para essa cooperativa e ele vai para exportação, tá? Então, assim, torrado e moído é quando a gente vai lá, separa um pouquinho e traz pra gente, pra dar os presentes e pra gente consumir. Entendi. Né? Mas ele Mas ele trabalha só com o produto, né? Então ele faz a parte de plantio, colheita, tudo. E o grão in natura ele manda para a cooperativa, porque a cooperativa é que põe faz no mercado para exportação. Então significa, me corrija se eu estiver errado, significa que hoje o café Grão-Marco, ele é consumido em outros lugares, mas com uma outra label. Sim. Com outro nome, exatamente, outra... Exatamente. Com certeza tem um cafezinho Grão-Marco aí em tudo quanto é lugar, o pessoal bebendo. Que interessante. Talvez não no Brasil. Que interessante. Mais certamente que não seja no Brasil. Brasil. Porque, infelizmente, o café que a gente consome no Brasil não é um café de qualidade, né? O café puro de qualidade, ele não fica aqui, ele vai embora. Doideira. Eu tava ontem Por mesmo... isso que tantos cafés pequenos, né, têm ganhado visibilidade. Mercado. Porque daí fica interno. Porque aí são os produtores que ou conseguem investidores, alguma coisa, e separa aquela parte do café especial para vender. Eu tava ontem mesmo olhando um fenômeno disso que vocês estão falando, ainda nessa parte de agricultura, mas no outro segmento, algodão. Eu tava vendo com a minha esposa aqueles algodão, né, que a gente usa a gente usa pra... Eu sou pai recente. Então, sim, pra higienizar o bebê. Todo pai recente fala que é pai recente. E aí, a minha filha, a gente usa o algodão pra poder higienizar e tudo mais. E aí, a gente tava olhando o saco, tava acabando. Daí a gente, e agora, o que a gente faz? Aí, a gente, por curiosidade, a gente pegou o saco e daí minha esposa olhou e falou assim, olha só que interessante. Ele tá escrito em espanhol, tá escrito que é produzido no Brasil... E a gente comprou da Argentina. Então, quer dizer, a gente vende o algodão do Brasil, manda pra Argentina, a Argentina industrializa o negócio e a gente compra. Isso não é notícia velha, isso? Mas quando a gente olha, a gente fica impactado e fala, caramba, meu. Olha que doideira. Eu fui em Portugal... há algum tempo atrás, e aí lá em Portugal o pessoal pegou e falou assim, cara, você tem que ir nesse café, velho, é o melhor café que tem aqui em Portugal, era em Lisboa, é o melhor café que tem aqui em Lisboa. Eu falei, cara, sério mesmo, você tá de brincadeira, eu adoro café. E aí eu fui lá nesse café, cheguei lá no café, fui tomar, sabe qual era o café? De Minas Gerais. Vocês acreditam? Eu falei, Minas Gerais eu não acredito. responsável pela maior parte da produção do Brasil. De lá pra tomar doido, o café cara. aqui. A gente tá de parabéns. Ontem até eu tava preenchendo um briefing pro design, né, que tá desenvolvendo a marca. E aí tinha uma pergunta assim, vocês pretendem levar pro mercado internacional? Eu falei, claro! Eu já tenho até representante, porque é isso, né? Assim, vai chegar lá de nós temos algumas amigas que moram fora, inclusive, que já... Eu falei, gente, já chega no mercado internacional. Agora, só que agora vai chegar com o nome de onde ele vem. Legal. Assim, é claro que é um sonho, mas é um sonho super possível. Que legal. E, então, são 3.500 sacas de café, cada saca na casa de 60 quilos. Isso. Mas a gente não vai conseguir comprar todas para poder nesse primeiro momento com a quantidade menor. Qual que é o próximo passo que vocês querem dar? Então, com o café, tem a questão da marca, mas as dificuldades que vocês estão tendo e qual que é esse próximo passo que vocês vão fazer? O caminho primeiro, a constituição da empresa, porque por mais simples que pareça, não é a gente simplesmente fazer um contrato social e abrir um CNPJ. Tem questões tributárias. Então, por exemplo, a alíquota para produtor rural, ela é mais vantajosa do que para um CNPJ, né, de pessoa jurídica. E aí, será que vale a pena a gente ter o registro como produtor rural para poder, né, ter uma vantagem tributária ao invés de constituir empresa? A gente ainda está nesse estudo. É mais vantajoso. Já tive alguns pareceres de que é mais vantajoso. Mas será que vale você começar um negócio, porque o produtor rural, ele é pessoa física, né? Então, seria ou no meu nome, ou no nome da Pamela, ou do nosso irmão e tudo. Será que vale você começar um negócio porque seria praticamente informalmente, né? Porque aí você faria um contrato entre nós, de sociedade ali, de gaveta, e a operação seria em nome do produtor rural. E aí a gente está nessa de como que a gente faria isso. Além disso, como nós não temos fazenda, terra
no nosso nome, pra gente ter o registro como produto rural, a gente tem que fazer um contrato formal de arrendamento, com firma reconhecida e tudo. Não que isso seja um problema, né? A gente é tranquilo fazer isso com meu pai e tudo, mas é uma formalização de alguma coisa. Então a gente tá nesse estudo do que será que diminuir esse custo vale tanto a pena assim? Até porque se a gente tem uma pretensão de crescimento, em algum momento nós vamos ter que estruturar isso como pessoa jurídica. Não vamos conseguir operar durante muito tempo dessa forma. Enfim, então estamos nesse estudo fazendo, né, algumas consultorias com contabilidade para ver qual que é o melhor caminho. Por isso que às vezes a gente fala assim, a gente enxerga de uma forma muito simplista, mas na hora que você vai executar não é tão simples, né? assim. Sim. A questão da identidade da marca, né? Primeiro a gente tem que fazer a questão de design, visual e tudo, e todo mundo tem que gostar. Não basta eu gostar ou a família gostar, todo mundo tem que gostar, inclusive meu pai. O nome, né? A gente definiu um nome, foi muito pelo lado sentimental, né? A gente chegou no nome, a gente pensou em vários nomes, todo mundo deu palpite, e aí a gente chegou no Grão-Marco, porque na fazenda tem um lugar específico que meu pai fala que é o Marco Zero, que é onde tudo começou, né? Onde ele plantou o primeiro pé de café. Então a gente já pensou, Marco é legal. Aí o nome do meu pai é Marcos, então já remete ao nome mais o Marco Zero. Grã remete a grão, que remete a grande, que remete a avô, né? Nós temos filhos, meu pai se tornou avô agora, então, vamos juntar e tal. Saiu o Grão-Marco e foi o nome que a gente soou bem, gostamos, beleza. Só que aí como é que vai ser? Vai ser Grão-Marco junto ou separado? Assim, são coisas... Porque visualmente, pra identidade de marca, é coisa que interfere. Total. Né? Total. E aí você fala assim, meu Deus do céu, não é só criar uma logo bonitinha, não, tem que pensar nisso tudo, estratégia. Aí vem a parte, né, de identidade. Aí beleza, criou a identidade visual, não sei o quê. Tem que registrar. Tem que registrar tanto a questão do design, né, do copywriter lá, quanto a questão no INPI. Eu já fiz uma pesquisa rápida, não existe outro registro com esse nome, então já é viável. Então isso é bom, né? Um bom início. A gente escolheu um nome que não tem outro, mas tem que fazer o registro. Dá pra operar sem registro? Tem, mas você tá correndo risco. Você vai pôr o seu produto no mercado com o nome sem estar registrado? E é um baita trabalho, né? É um baita trabalho. Então já vem isso. Aí beleza, registrou o nome, aí vem a questão de embalagem. A questão do produto, que é um produto perecível, então você tem que armazenar. O café que produz lá na fazenda é in natura, você tem que mandar torrar. Nós vamos vender o grão, mas vamos vender o pó. Então, você tem que mandar torrar e moer. Você precisa de uma parceiro para fazer isso, a torra e a moagem. Fez a torra e a moagem, eu preciso embalar isso. Hoje, a exportação que vocês fazem, ela do grão in natura. É o grão in natura. E hoje em dia, na verdade, a figura do saco nem existe mais, vai a granel. Então, o caminhão leva a granel e despeja lá. É lógico que é pesado, né? Porque no mercado é contada a saca de 60 quilos, mas ele vai, nem é ensacado, mas antigamente existia aquela necessidade de comprar o saco de estopa, né? Existiam sacarias para isso, e inclusive várias qualidades de sacaria. Eu lembro muito, eu pequena, ir com meu pai em sacaria para pegar a sacaria da colheita do ano. Então, isso não existe mais. Hoje em dia, ele vai a granel no caminhão e aí isso é depositado nas bags, né? Lá na cooperativa, e aí isso vai embora, né? Não fica assim. Então, tem tudo isso. Aí, né, a gente tem o produto in natura. Aí, você pega o produto in natura, você tem que pensar no armazenamento dele, porque é perecível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar na cooperativa e pedir a personalização, que é quando o seu café ele é seu, então... Ele não vai entrar, né, no bolo, vamos dizer assim. É o seu café, então você paga pra manter ele ali. Porque quando você não personaliza, você fica no meio. Todo mundo. Vai o de todo mundo da mesma qualidade entra na mesma leva, a classificação, né? Porque eles classificam cada tipo de café que entra lá. Beleza. Aí tem o armazenamento. Aí beleza, armazenei. Agora eu preciso torrar e moer. Eu preciso de alguém pra fazer isso. A gente não faz. Então, você precisa de um parceiro para fazer isso. Aí, depois que você tem o grão torrado e moído, né? Você precisa embalar. Então, você precisa de uma empresa para produzir a embalagem. Depois de produzir a embalagem, você precisa colocar dentro da embalagem. Colocou dentro da embalagem, beleza. Vamos vender nas plataformas digitais. Onde que você vai fazer o estoque? Você vai fazer o estoque aonde? Em casa? Pode ser, mas...
Então, assim, é um passo a passo mesmo, né? Sim. É simplista o que a gente pensa de logística, pensando que hoje em dia existe essa possibilidade de plataformas digitais, de operação, mas até chegar na venda... É um caminho. É um caminho. Na opinião de vocês, qual é o que mais desponta na cabeça de vocês como risco? Né? O que mais que fala assim, puxa, isso daqui é alguma coisa que tá me tirando... tirando sono é exagero, mas assim, qual é o maior risco que vocês estão vendo hoje? Que é o que fica de interrogação? Eu acho que é qualidade e a frustração. Né? Eu acho que, primeiro, se a gente está se propondo a vender o produto, tem que ser um produto de qualidade. A gente não quer ser só mais uma... Não quer ser uma tentativa de vender um produto qualquer. A gente quer vender um produto de qualidade, até porque a gente está pensando em legado, né? Você não quer deixar um legado de uma coisa ruim. Então, a ideia é realmente... Eu acho que a qualidade é uma preocupação de conseguir fazer com que esse produto seja entregue ao consumidor final com qualidade. E acho que a outra preocupação é a frustração de não dar certo. Né? Mas o risco, que é um risco que existe em qualquer empreendimento dessa natureza, porque igual eu te falei, a gente depende, né, de uma produção, né? E dependendo da proporção que isso tomar, nesse primeiro momento, que né, estamos em fase inicial e que o projeto ainda é pequeno, talvez a gente não corra risco de não ter produto. Mas, né, a longo prazo, se isso cresce, às vezes um risco que a gente tem que saber lidar com ele é, às vezes, não ter o produto né, suficiente ou não ter um produto da qualidade que a gente precisa, né? Então, isso a gente tem que pensar como que isso seria a longo prazo, porque a gente depende de outros fatores, né? E não só do nosso trabalho internamente aqui, mas também da produção e da qualidade que vai vir lá da fazenda. Legal. Vocês já viram a marca VOR de roupa? VORR. Sim. Vocês já viram? Vocês conhecem o pessoal lá ou não? Sim, não. Eles vieram aqui no podcast, o Edu e o Humberto, e uma das coisas que eles falaram, que me marcou bastante, eles falaram assim... A gente investiu, quando eles abriram a empresa, a gente investiu metade do dinheiro que a gente tinha em marca. Foi muito legal esse episódio, esse podcast, porque eles se preocuparam muito com essa questão da marca, né? Porque como que você embala, como que você monta, como que você faz e o quanto que isso registro, né? Sim. Eles até registraram internacional, esse é um negócio legal. Eles registraram internacionalmente, foi bem bacana. Depois, se vocês quiserem, o pessoal lá é gente finíssima e eles, é muito interessante porque eles são designers. Então, eles... Além de tudo, eles mesmos se preocuparam com a marca porque eles viram muito valor nisso. Então, como vocês falaram, né? Às vezes é simples, né? Então, tem um produto, tem aqui, então é só fazer? Não. Tem que se preocupar com a marca, com a prateleira, com ensacar, né? Com ensacar, mas embalar certinho, como que vai fazer esse processo de armazenagem também. Muito legal. Passa rápido a nossa conversa. Né, essa história que vocês compartilharam, todas essas técnicas de empreendedorismo, puxa, eu acho que foi muito valiosa para quem está aqui nos ouvindo. Antes da gente encerrar e eu passar também a palavra para vocês poderem falar um pouquinho do Instagram, né, de onde o pessoal pode encontrar, como que o pessoal vai fazer para também contratar talvez o escritório de vocês. Eu gostaria de entregar um presente como agradecimento, que é o livro Eu Empreendedor. Neste livro eu compartilho técnicas e insights de empreendedorismo para os empreendedores e também para a própria equipe, né, que está trabalhando junto com vocês. Posso olhar e falar assim, entendi essa técnica aqui, então agora eu posso aplicar com os meus liderados, com outras pessoas, né? Enfim, para conseguir prosperar e a gente mudar o Brasil com o empreendedorismo e com o crescimento. Entregar para você, Tassi. Muito legal, Leo. Pamela, muito obrigado por vocês terem vindo aqui e também estar compartilhando todo esse conhecimento com a nossa turma. Muito obrigada, Léo. Obrigada. Então, mais de uma vez, te agradecer também pela oportunidade, né, de dar esse espaço aqui no seu podcast para a gente contar um pouquinho dessa história. Nós temos certeza que ainda voltaremos, porque essa história vai ser grande, ela vai se transformar aí num café referência, eu acredito, não só aqui, né, no Brasil, mas a nível mundial mesmo, eu acredito, porque eu acho que existe potencial para isso. Café é a segunda bebida mais consumida do mundo, né? Só perde para água, né? Então, não tem como, assim. E pra te falar a verdade, eu tô acostumando a tomar café agora, pra te falar a verdade, porque eu falava assim, eu gosto do cheiro, gosto de ver a época da produção na fazenda, porque é uma época muito gostosa de estar na fazenda. O clima, né, embora seja frio, né, nesses meses, mas é gostoso a gente ver tudo acontecendo, né, a colheita acontecendo, o movimento, a fazenda fica viva, né, porque quando tá só lá na lavoura, lá na terra, é aquele negócio, é aquele trabalho programado, né. Agora, quando
é a colheita, o movimento da fazenda é legal, é muita máquina, é muita gente transitando, é tudo ali sendo desenvolvido, então é gostoso de ir lá e de ver. Então é isso, te agradecer por esse espaço, da mesma forma, né, além dessa atividade que a gente está iniciando agora, também com certeza todos esses ensinamentos são muito importantes para o nosso crescimento lá no escritório, igual eu já te falei, né, essa visão empreendedora, essa visão realmente de entender o nosso escritório como uma empresa fez toda a diferença na nossa vida profissional, no nosso crescimento, inclusive, e para poder também ajudar outras pessoas que nós acabamos integrando aí nas nossas equipes hoje. Também quero te dar um presentinho, te trouxe mais um cafezinho, mas ainda sem a identidade definitiva, mas na hora que tiver, você pode ter certeza que a gente vai trazer de novo. Maravilha, tá bom? Muito obrigado, viu? Agradeço de coração. Olá, pessoal. Eu vou falar para vocês, a hora que eu conseguir, né, trazer um cafezinho de qualidade aqui, eu vou tentar compartilhar o cheiro pra vocês, tá? Vou falar, vou tomar, vou tentar decifrar isso pra vocês que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado mesmo de coração. Obrigado. Tássia, se quiser aproveitar também e falar pro pessoal um pouquinho como que eles podem encontrar o café, o Instagram, o site, do escritório também, pode ficar super à vontade. Obrigado mais uma vez. Léo, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi surpreendente pra gente, porque como a gente ainda tá em processo de estruturação, quando veio o convite, eu falei, Pamela do céu, nós vamos contar o quê lá? Ela falou, a história das como as coisas estão acontecendo. E pra te falar a verdade, foi até um empurrão, assim, sabe? Pra gente falar, olha só, a gente ainda nem tem aquilo pronto, né? Materializado, que é a identidade e tudo, e a gente já tá tendo essa porta aberta. Então, realmente, muito obrigada pela oportunidade, por proporcionar esse momento pra gente compartilhar a nossa história e nosso projeto. A gente já criou o arroba do Café Gran Marco no Instagram. É exatamente assim, Café Gran Marco. Legal. Ainda é um Instagram inativo, né, só a gente criou realmente para garantir o arroba. Mas em breve nós teremos novidades. Acredito que até em questão de meses aí a gente já vai estar podendo divulgar. E para quem quiser acompanhar o nosso trabalho também no escritório e a evolução desse projeto do café, acompanha a gente nos nossos perfis pessoais. O meu é @TassiaPadilha e o da Pamela é @PamelaCpadilha.adv no Instagram. Tá bom? E é isso. Espero que em breve a gente volte para te presentear com a nossa identidade e poder compartilhar como foi executar esses passos de tudo isso que a gente está planejando. Legal. Genial, com certeza, já estão super convidadas. Muito convidadas. E para você que está nos ouvindo, como eu sempre digo, pessoal, se você chegou até aqui e não anotou nada, tem alguma coisa errada. Aí não pode. Então volta no começo desse podcast, coloca no vezes 1.5, no vezes 2 e começa a anotar esses insights para você conseguir executar isso no seu dia a dia. Gostaria, pra gente fechar, agradecer então mais uma vez Pamela, Tássia, @Café Gran Marco, para você começar a seguir, que já você vai ver novas publicações, vai ver postagens e vai poder estar apreciando esse café que eu de primeira mão já consegui validar e tá aprovadíssimo, muito bom mesmo. Muito obrigado para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e marca o sininho para você receber todas as notificações de quando vai ter um próximo episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Até o nosso próximo episódio.